chegou a hora do debate do JL. E hoje vamos discutir a violência de gênero.
JL Debate, de volta para você, sempre ao vivo. O tema de hoje é violência de gênero no Brasil. Para isso, eu estou com Paula Ravanelli, procuradora do município de Cubatão, e a vereadora de Santos, Débora Camilo. Eu terminei o último bloco falando de violência psicológica. Débora Camilo expôs sua posição a respeito do assunto. Agora eu queria saber a respeito da Paula Ravanelli. Violência psicológica, Paula. Então, a violência contra a mulher, ela geralmente é um ciclo de violência, que começa com a violência psicológica, que é uma violência mais sutil, que vai minando, né, aquela mulher, a autoestima daquela mulher, vai isolando a mulher da sociedade, né, com violência moral. A violência moral é quando você fala mal da mulher para os seus familiares, para os seus amigos, vai difamando, né, aquela mulher. Então, vai isolando também aquela mulher dentro de casa. Isso são formas que o agressor tem de manipular a relação afetiva e permitir, né, que ela cada vez mais vá se submetendo a situações de violência, como violência sexual, né, a violência física propriamente dita. Então a gente sempre fala, a violência física, ela é a ponta de um iceberg, né? Antes dela aconteceram diversas outras formas de violência, né, e que a mulher não percebeu, foi aceitando. Então é por isso que a gente precisa ter muita compreensão com essa mulher que está sendo vítima, né, que é vítima de violência doméstica, porque ela não é fácil para ela. Muita gente fala, tem mulher que gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, nem homem, nem mulher, nem animal, né? O que acontece muitas vezes é que existe uma relação de dependência daquele sofrimento. E isso é causado como uma consequência traumas, né? Dessas inúmeras violências que a mulher sofreu. Então a gente precisa ter muita compreensão, estender a mão, apoiar. Não é fácil romper esse ciclo de violência. É preciso de todo um apoio multiprofissional, né? Psicológico, social. É preciso que a mulher tenha condições financeiras, autonomia financeira, para sair de um relacionamento. Muitas vezes isso não acontece, né, por conta do trabalho do cuidado, né, que é sobrecarregado às mulheres e nunca é remunerado. Então nós temos assim diversas, né, fatos que impedem essa mulher de romper esse ciclo de violência. E é preciso que a sociedade se una, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres, que elas se unam umas às outras para garantir que as mulheres possam romper com esse ciclo de violência. Como o poder público pode contribuir para melhorar esse cenário? É claro que hoje existem leis e tal, mas o poder público poderia fazer um pouquinho mais, né, Débora? Sempre. Sempre. Como eu citei anteriormente, a Lei da Maria da Penha é considerada uma das leis mais avançadas, né, que a gente tem mundialmente, só que infelizmente esbarra na efetividade, né, a falta de estrutura que o Estado não garante para que essas mulheres consigam, ao sofrer a violência, procurar ajuda, né, e já esbarra o fato de não haver uma quantidade ideal de propaganda, né, um debate efetivo. E quando a gente fala sobre debate de gênero em escolas, é importante frisar que o debate de gênero ele visa principalmente levar essas informações para que todos entendam o que é a violência de gênero, né? Quantas vezes, né, durante essas exposições é que a pessoa percebe que ela está sofrendo, né, uma violência, a criança está sofrendo algum tipo de violência sexual. Geralmente a escola é que consegue, né, fazer com que essas pessoas, essas crianças tenham acesso à informação e consigam por vezes pedir ajuda, porque a violência acontece dentro de casa, né? Então assim, fazer essa divulgação, criar políticas, né, que levem a informação para a população, fazer com que essas vítimas, ao procurarem, né, uma delegacia, consigam ser bem atendidas, e isso infelizmente nem sempre é possível. Nós temos delegacias da mulher, mas que nem sempre, né, estão adequadas, nem todos os profissionais estão preparados para fazer o atendimento. Não adianta a gente ter uma delegacia 24 horas que não tem estrutura, e é importante, né, a gente reforçar. Vou citar aqui o exemplo de Santos. Nós temos uma delegacia da mulher no bairro do Gonzaga. Para quem não conhece Santos, né, essa delegacia ela fica numa área nobre da cidade. E o que nós mais temos, né, notícias são de mulheres da periferia da cidade que, quando sofrem violência, não conseguem acessar
a delegacia no bairro do Gonzaga porque não tem condições de ir até lá. E por vezes acabam deixando de efetivar a sua denúncia. Então, cabe ao poder público criar condições para que essas mulheres tenham acesso rápido, né, a qualquer tipo, né, de serviço público, para que elas consigam sair daquele momento de violência, até porque a gente sabe que nem sempre só uma garantia legal, como uma determinação judicial, faz com que o agressor cesse, né, a sua agressão. Quantas vezes nós temos notícias de mulheres que tinham uma medida cautelar impedindo, né, que o agressor chegasse próximo dela e que são mortas, né? Então, a gente precisa que toda a sociedade, mas principalmente o Estado, ele entenda o seu papel para promover, né, a luta contra essa violência. Paula, como é que você vê essa questão? As políticas públicas, né, equipamentos públicos e o próprio poder público para combater esse tipo de problema no país? Eu sou servidora pública, estou hoje como presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina de Cubatão e percebo a ineficiência, né, do aparato do Estado para atender esse tipo de violência. A gente não tem violência de gênero apenas dentro do ambiente doméstico, a gente tem no ambiente institucional. Então, a mulher que sofre violência dentro de casa, vai procurar num órgão público, seja numa delegacia, no Ministério Público, ela acaba sendo revitimizada, porque ela não é acolhida de forma adequada. Então, muitas vezes, ela é desincentivada a denunciar, ela tem que superar diversos obstáculos e isso impede as mulheres de buscarem a justiça, a própria ineficiência do Estado. A Lei Maria da Penha fala em uma rede de proteção integral. Isso não acontece em nenhum lugar do Brasil, infelizmente. Mas nós estamos caminhando para isso. A própria existência, né, dos conselhos municipais, a existência das varas especializadas, são pequenos avanços gradativos que vão melhorando, né, essa relação com a mulher, mas ainda muito insuficiente. Em Cubatão, a gente tem um serviço, um dos poucos serviços que funciona, que é de um plantão de orientação jurídica gratuita às mulheres vítimas de violência. Isso é feito através de um convênio entre a Prefeitura de Cubatão e a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional de Cubatão. Mas poucos lugares, né, têm esse tipo de atendimento. Então é importante que a sociedade continue cobrando, continue reivindicando a implantação, né, efetiva da Lei Maria da Penha, que, como a Débora bem reforçou, ela é considerada uma das melhores legislações do mundo. Então vamos valorizar isso e vamos colocar essa lei em prática no nosso país. Eu queria saber de vocês, essa semana, no começo dessa semana, um policial militar, ele agrediu uma mulher numa estação do metrô lá na capital e o policial militar é um agente do Estado, né? Faz parte do serviço público. Para que você vê esse tipo de situação, eu queria começar pela Débora Camilo, um agente do Estado agindo dessa forma. É o despreparo, né, da polícia militar. Eu acho que esse é um reflexo não somente no estado de São Paulo, mas das polícias no país, não só no país, né? A gente acaba recebendo notícias de fora do Brasil, mas é a falta de um debate sobre uma segurança pública que realmente veja a população enquanto uma camada que precisa ser protegida e não combatida, é o que a gente necessita, né? É claro que a gente está falando de algo muito estrutural, que não basta somente você colocar mais policiais nas ruas, não basta você colocar mais viaturas nas ruas, o que a gente precisa é de uma estrutura que dê condições de trabalho a esses trabalhadores, porque a gente também está falando do estado de São Paulo, onde é um dos piores salários do país, com condições por vezes desumanas em que esses trabalhadores precisam exercer o seu trabalho, mas da mesma forma não há uma formação, né, voltada, né, para temas como o que nós estamos colocando sobre a questão de gênero e tantos outros temas que faz com que esses trabalhadores e essas trabalhadoras entendam a população enquanto, né, alguém que precisa ser defendido. Infelizmente, por vezes o que a gente vê é uma repressão para a população e principalmente
para a população mais pobre, da periferia, né? Aí a gente entra numa questão, né? Era uma pessoa LGBT, então, infelizmente, há o estereótipo, né, que faz com que determinados grupos precisem ser combatidos, né? Então, há uma necessidade de se reformular, né, a formação da polícia militar, a formação das polícias como geral, para que a população seja assim, né, a polícia tenha como objetivo salvaguardar a população e não entender a população como algo a ser combatido. Paula, como é que você vê essa questão? O preconceito contra a mulher, ele vem sempre acompanhado de outras formas de preconceito. Então, o preconceito de classe, que a Débora falava, né, das pessoas mais pobres que vivem na periferia, o racismo, né, o preconceito contra, principalmente as mulheres negras, isso vai colocando camadas de preconceito. Então, as mulheres, elas sentem de forma diferente esses preconceitos. Uma mulher branca, ela tem privilégios em relação a uma mulher negra. Tem privilégios em relação a uma mulher trans, uma mulher LGBTQIA+. Então, você vai agregando preconceitos, né, da sociedade e vai aumentando as violências que essas mulheres, né, sofrem. E isso é reproduzido por todos nós, né? Até inconscientemente nós reproduzimos, e a polícia está dentro desse sistema, acaba reproduzindo isso também, né? E é muito triste. E eu acho que a forma de resolver é capacitar, investir, né? Também apurar, né? Não deixar que as condutas que violam os direitos humanos, elas sejam cometidas sem punição. É importante que haja punição, haja apuração, responsabilização, porque todo esse processo ele é pedagógico, né? Você vai aprendendo a lidar com as situações e vai melhorando assim a convivência, né, entre todos nós. Bom, estamos falando da questão de gênero, além das mulheres, é claro que o pessoal do LGBTQIA+, tem o pessoal também dos negros, né? Enfim, é uma violência que se expande, né? É enorme, não apenas no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? Eu queria que vocês falassem de forma sucinta, porque o nosso tempo está acabando, né? A respeito da violência contra a população LGBTQIA+. Quando a gente fala sobre o debate de gênero, né, algo que a gente já pontuou aqui, esse debate estaria dentro do debate de gênero, né? Você tratar a questão como um diálogo para que a população entenda a necessidade de se garantir os direitos dessas pessoas. E não é uma aceitação, né? Ninguém quer ser aceito. As pessoas querem ter o seu direito de ser e de existir respeitados, né? A questão, quando a gente vai fazer o debate sobre a questão LGBTQIAP+, né, a gente seria importante compreender cada letra, entender o que é orientação de gênero, o que é orientação sexual, o que, né, essa gama de letras nos traz enquanto uma necessidade de aprendizado, até porque a partir do momento que a gente entende a luta, a gente passa a, além de compreender, fazer parte desta luta e defender. Então a gente está falando de uma sociedade como a nossa, o Brasil, em que está no ranking de assassinatos de pessoas trans, que infelizmente é um ranking vergonhoso, né? E que por vezes a gente acaba deixando de lado esse debate como se fosse algo menos importante. Mas a gente está falando de pessoas que são mortas por aquilo que elas são. Então, elas não podem ser o que elas querem ser, porque parte da sociedade entende que elas não podem existir. Então, não fazer esse debate, não punir, né, os crimes da forma que devem ser punidos, e o que a Paula coloca, né, a necessidade de que você... e aqui eu não estou dizendo alguém que seja punitivista, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem um sistema carcerário que já está mais do que... precisa ser repensado, está ultrapassado, né? E a gente tem muitas pessoas que estão encarceradas sem necessidade, mas quando a gente trata como um crime desse contra a vida, mas que justamente ele é cometido por conta de um ódio contra aquela pessoa, por conta do gênero dela, a gente precisa repensar,
né, e fazer esse debate, mais uma vez, dentro das escolas, para que essas crianças possam crescer entendendo que não importa, né, quem ou de que forma aquela pessoa queira estar no mundo, ela precisa ser respeitada. Então a gente não pode, a gente tem que sair desse ranking, né, como um dos países que mais matam pessoas trans no mundo. Paula, você outra questão. Eu acho que a melhor arma contra o preconceito, a discriminação, é a informação. É o que a gente está fazendo aqui. Então, quando muita gente fala, essa questão LGBTQIA+, é uma coisa da atualidade. Não é, gente. Sempre, né, existiram entre nós pessoas com orientações sexuais, homossexuais ou bissexuais, heterossexuais, com identidades de gêneros diferentes. O que a sociedade moderna tem tentado fazer é compreender isso, né, dar nome para isso, porque a primeira coisa para a gente enfrentar, a gente tem que dar nome, né? Então é importante, cada sigla é importante. É importante porque a pessoa tendo um nome, ela se identifica, ela se reconhece na sociedade e nós também podemos reconhecê-la. Então, eu acho que a gente precisa, assim, tratar com muita informação, né? Então, entender o que é identidade de gênero, né? Se eu me vejo como homem, se eu me vejo como mulher. Entender o que é orientação sexual, né? Se eu me relaciono afetivamente, né, com um parceiro do mesmo sexo ou com um parceiro do sexo oposto. Então, isso são coisas diferentes e são coisas que nós precisamos compreender, aceitar, né? E acolher, mais do que aceitar, acolher as pessoas para que elas não sofram qualquer tipo, né, de discriminação, preconceito ou violência na nossa sociedade. Isso vai fazer bem não só para elas, mas para todos nós, eu acredito. Paula Ravanelli, quero agradecer demais a sua participação aqui hoje no debate do JL, assim como a Débora Camilo. Agradeço demais a participação de vocês. Nosso tempo é curto, o assunto é vasto, mas espero que você em casa tenha compreendido o assunto abordado aqui no Jornal Litoral.